Gente, eu estou aqui com um trabalho que o médium, nosso querido professor Luiz Antônio Gasparetto, fez. Aqui ele vai dar uma palestra incorporado no espírito Kalunga. O Kalunga não é o Exu Kalunga, tá? O Exu que o Gasparetto incorporava era o Exu Tibirias. E ele... As pessoas também criticavam um pouco. Algumas pessoas falavam, mas o Exu dele não tinha que vir com nome simbólico, 7 capas, um Tata Caveira, um 7 encruzilhada, por que vinha com o nome dele? Então isso não quer dizer que ele não pertencesse a uma falange. Não quer dizer que ele não pertencesse. Entendeu? Muitas vezes cabe ao médium só saber a falange que a entidade dele trabalha, né? Então, eu acho que antes de criticar, a pessoa tem que ter um pouco de bom senso e escutar outras opiniões de pessoas que têm um pouquinho mais de vivência para dar um parecer menos preconceituoso ao trabalho dos médiuns, tá? O Luiz Gasparetto, ele é um médium consciente, então ele próprio admite que ele se lembra de tudo que a entidade fala através dele. Ele vê nisso, eu também vejo, uma coisa interessante, boa, porque o médium, nesse caso, como ele tem bastante conhecimento, o Luiz pode associar o conhecimento da entidade com o conhecimento dele, juntos fazerem uma parceria mediúnica. Eu, no começo da minha mediunidade, eu também tinha essa mediunidade consciente. Quando eu passei a incorporar, os primeiros 2, 3 anos, eu me lembro que eu recordava de 70% das coisas. Eu comecei a incorporar aos 14 anos de idade, quando eu já estava com uns 17 para 18 anos, eu já não lembrava de mais nada ao incorporar. Então, se alguém vier conversar comigo depois de uma incorporação, eu não vou poder dizer o que a entidade falou, deixou de falar, porque eu não me lembro. Mas acho muito interessante e não vejo problema nenhum no médium ser consciente, tá? Tem gente que fala, médium consciente fica com o olho aberto e inconsciente com o olho fechado. Isso não tem nada a ver, tá? Olho fechado não tem nada a ver com inconsciência. Eu não consigo abrir os olhos quando estou incorporado, mas tem médiums que também são inconscientes e que estão com os olhos abertos. Isso, o que vai definir se a pessoa vai lembrar ou não, se está consciente ou não, é a conexão entre o lado psicoespiritual e psicofísico, e quem determina isso no corpo humano é uma glândula chamada hipotálamo e outra glândula, uma glândula chamada tálamo. O tálamo funciona como se fosse um disjuntor, um fusível de eletricidade. Se ele desligar, o médium não consegue se recordar. Se ele não desligar, ali naquele setor do sistema nervoso, o médium se lembra de tudo. Então é uma questão também psicofísica, e que isso não compromete a qualidade do atendimento mediúnico. Você passar com o médium consciente incorporado e você passar no médium inconsciente incorporado, a entidade, esteja no médium consciente ou no médium inconsciente, ela tem o mesmo poder de atuação para te ajudar. Então, o fato de você passar com o médium inconsciente não quer dizer que o guia dele vai te ajudar mais. Ou passar no médium consciente não quer dizer que o guia dele vai te ajudar menos. Essa parte da atuação da entidade na vida do necessitado não depende se o médium era consciente ou inconsciente. Vai depender da sua necessidade, do seu merecimento, do seu esforço para receber a ajuda daquela entidade. O fato do médium ser consciente ou inconsciente, isso não vai interferir na qualidade do socorro espiritual que você está precisando. Que isso fique bem claro. Vamos ver aqui que ele explica um pouco como é que o ambiente psíquico precisa estar para a entidade incorporar. Ou melhor, para os trabalhos fluírem de modo mais seguro, mais harmonioso. A ordinária que está em todos nós. Trazemos a paz. Tantos de nós precisa de paz, paz interior. Aqui ele ainda não está incorporado, tá? Ele está em estado normal. A motivação de vida, né, que é a boa vontade, isso faz um bem enorme para nós e já põe no ambiente uma coisa muito bonita. Essa vontade de acertar, por exemplo, é uma coisa que o mundo astral superior eles adoram.
que é a boa vontade, a vontade de acertar, aí eles se sentem motivados para participar numa mensagem, num palpite. É nisso que eles embarcam, na nossa coisa. Cada um de nós é uma porta, mesmo que eu seja o canal. Então deixemos a nossa porta aberta, receptivos. Cada um de nós é um canal, ainda que cada um de nós é uma porta, ainda que eu seja o canal. Ele quis dizer, ainda que eu esteja fazendo um intercâmbio mediúnico, todos vocês estão fazendo parte desse intercâmbio como doadores ali. Todo mundo que está ali na hora, assistindo, participando daquele trabalho, de certa forma, por estar ali e ter afinidade com aquilo, naturalmente, o Deus interior de cada uma das pessoas que está ali faz com que a psique daquelas pessoas desprenda, libere uma quantidade de ectoplasma e fluidos eletromagnéticos e fluidos diversos em forma de doação à egrégora daquela casa. Então todos acabam sendo um portal, embora ele seja o canal, foi isso que ele quis dizer. Então quando você vai num lugar, né, e tem um médium ali incorporado, você está doando um pouco da sua energia para aquele local, ainda que você não saiba ou não queira, porque o seu Deus interior há de fazer essa doação pelo fato de você estar ali. É uma questão de solidariedade anímica. Sua alma tem solidariedade com a alma das pessoas que estão ali trabalhando ou das que foram ali buscar ajuda. Então há uma doação natural, tá bom? O mesmo acontece se eu estiver assistindo um programa de televisão que os médios estiverem ali, mesma coisa, porque perante o plano espiritual que trabalha ali naquele local, o espaço é só uma ilusão. A distância entre você e aquelas pessoas, vamos supor, você esteja assistindo um programa de televisão e que está tendo um trabalho mediúnico lá. Da sua casa, sem querer, você está doando energia para lá, entendeu? Pela sua afinidade, pela conexão que você fez. Mesmo que você esteja assistindo para falar mal ou para criticar. Cada um com sua fé, cada um com sua força interior, com suas convicções. Agora ele vai incorporar o Kalunga. Boa tarde, minha gente. Eita, nós! Ai, ai. Meu Deus, fazia tanto tempo, não? Que coisa, meu Deus. Antes já tinha programa, a gente se via toda semana. Pela evidência, é possível ver a entidade dele ali atrás, a mais ou menos 40 centímetros dele. O campo áurico das duas se fundiu. O campo áurico do Kalunga e o do mestre Gasparito se fundiu. Então eles já há um processo de canalização natural, quando há a fusão das auras. E é nítido ver as conexões dos fios conectados, fios energéticos, com o chakra frontal, o chakra laríngeo, com o chakra cardíaco, né? O que é raro numa psicofonia. Geralmente na psicofonia só conecta o chakra laríngeo com o chakra laríngeo do espírito comunicante. E em alguns casos raros, o cardíaco também. Nesse caso dele, raríssimo, há uma conexão com o chakra frontal, entre ele e a entidade, e também eu vejo um campo energético de conexão entre os dois no chakra coordenador, que é um chakra que fica na nuca. Então, assim, ele pode não estar incorporado, a entidade pode não ter incorporado, porque há casos de médios que realmente se desdobra, o espírito entra no corpo. Muitos espíritas kardecistas são contra isso, mas essas pessoas que são contra precisam abrir mais a mente para a possibilidade das mediunidades múltiplas. Muitos negam a existência da mediunidade psicopráxica. É uma mediunidade chamada psicopraxia, em que o médium, ao mesmo tempo, ele é médio de desdobramento e médio de incorporação, e há sim a possibilidade do espírito entrar no corpo. Leon Denis já falava sobre isso com outros termos. Então vamos lá. A entidade está aqui, muito próxima a ele, tá? Ele está consciente, como ele mesmo falou, porque o tálamo, uma das glândulas que tem dentro do cérebro dele, não desliga, não é um disjuntor que desliga, permanece ligado. Se desligasse,
ele estava inconsciente, mesmo com a entidade aqui do lado. A entidade não precisa estar dentro do corpo para o médium ser inconsciente, tá? A outra coisa que me perguntaram numa palestra que eu dei. E a possibilidade do espírito estar dentro do corpo da pessoa, na psicopraxia, e ele está consciente? Não. 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 A psicopraxia, ela é inevitavelmente, entre aspas, inconsciente, porque desliga o tálamo, tá? Quando o médium sai do corpo e entra um outro, um fenômeno raro chamado psicopraxia, não existe mediunidade consciente nessa modalidade. Ou ela é semiconsciente ou é inconsciente. A mediunidade consciente, que é essa do mestre Gasparetto, nós chamamos geralmente de transe psicofônico. Tá? Aqui ele podia estar interessante que a psicofonia permite que o médium seja consciente, subconsciente ou inconsciente. Já a psicopraxia, ou é subconsciente ou inconsciente. Tá? Interessante. Mas é assim, muita alegria que eu tô de volta aqui. Quer dizer, na verdade a gente sempre tá por aqui, a gente sempre tá acompanhando, participando, uma vez que o meu trabalho é trazer a mensagem, a conversa, o esclarecimento que me der, possibilidade de trazer, de usar o canal aqui, usar o meu menino para a gente passar. Muitas vezes não estou incorporado, porque às vezes não precisa. Mas a conexão está ali e a gente soma com a inteligência dele e de outras pessoas aqui e procura fazer com que o trabalho no rádio, na televisão, aqui nos cursos. Vocês viram? Ele está com uma roupa normal, ele pode sair daí e ir para um shopping, ir para o supermercado, com essa roupa, que é uma roupa normal de andar por aí na rua. Algumas pessoas falavam, e pode o médium incorporar? Sim, pode, gente, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A entidade não precisa de roupas específicas para incorporação. Em muitos lugares, as entidades se vestem com determinadas roupas específicas. O boiadeiro usa um colete de couro, um chapéu de couro. O preto velho usa o chapéuzinho dele, o cachimbinho, quando é o caso, a bengalinha. O Exu, o guardião, usa a sua capa. Às vezes o caboclo também usa uma capa. Entidades gostam de usar paletó, roupas específicas, ciganas ou indianas, etc. O caboclo usa um cocá, porque aquilo favorece o despertar arquetípico de quem veio buscar ajuda. É muito forte o poder dos arquétipos. Então, quando você vai passar com um médium e que ele está, né, com a indumentária da entidade, o impacto arquetípico no inconsciente daquela pessoa abre bilhões de janelas no inconsciente daquela pessoa, e aquelas janelas são usadas tão sabiamente pelas entidades que estão ali atendendo aquela pessoa e pelas entidades que assessoram aquele espírito que está ali incorporado, que vão, mesmo que aquelas janelas, boa parte delas sejam traumáticas ou neutras, a entidade consegue transmutá-las em janelas que venham, se não naquele momento, depois, a abrir campos e novos horizontes para a cura, saúde e libertação daquela pessoa, através da psique da pessoa, das janelas do inconsciente daquela pessoa, entendeu? Então, por isso, algumas entidades usam capa, cocá, bengala e uma série de outras coisas. Nesse caso aqui, o Kalunga não achou necessário usar esses arquétipos, mas poderia usar, caso quisesse. Tá bom? Possa sempre estar trazendo a compreensão que todos nós precisamos para modo de a gente resolver a nossa vida. A vida é assim mesmo, viu, gente? A vida é um desafio pra cá, um desafio pra lá. A vida é isso mesmo. Olha, gente, não tem gente que sofre mais, que sofre menos, né? Todo mundo sofre um pouco. Mesmo porque se não tem motivo, você arranja da vizinha. Então, ou vai ver a novela, vai ver o filme, não é verdade? Vai ver se sofre um pouco. Né? Ai, chorei tanto no filme, o filme é tão lindo. Uai, a gente é assim mesmo, a gente gosta das coisas porque a gente é como é. Tanto, né, minha gente? A vida não dá sossego mesmo. Não dá sossego. Às vezes,
Mais um detalhe a falar. Ai, como é que pode? Eu não acredito. Tem gente que fala isso. Uma entidade com microfoninho. Se ele era um espírito da roça, que nem sapato usava, fala tudo português errado, um espírito simples, não era habituado com toda essa tecnologia, como é que ele está usando essa tecnologia hoje? Quem disse que lá no plano espiritual ele não usa coisas ainda mais sofisticadas? Até porque quem tem a vidência vai ver uma série de equipamentos, instrumentos de alta tecnologia instalados no ambiente de trabalho. Quando você vai num terreiro, por mais simplesinho que seja aquele terreiro, gente, tem equipamentos ali altamente sofisticados ali instalados pela espiritualidade. É que quem vai ali só vê aquelas velas, aquele pessoal fazendo as orações ou batendo os atabaques, não imagina o suporte quântico e energético e tecnológico que tem ali. Entendeu? E você não morra, minha filha, porque não tem sossego. As coisas continuam igual, a gente precisa de estímulo de vida. O ser humano sem um estímulo, ele moda. Quando ele moda, ele vai perdendo as qualidades que ele adquiriu. Então, por natureza mesmo, a própria vida, ela é estimulante. Ela vai em ciclo, ela estimula, estimula, estimula. Depois ela dá umas folgas. Você percebeu que tem um determinado momento que a câmera foca um vaso com flores? Há ambientes que no lugar de usar velas ou algumas coisas, as pessoas costumam usar a energia das flores, porque os elementais do reino vegetal, eles têm uma função muito parecida com os elementais do fogo. O elemental do fogo, assim que se acende uma vela, os elementais do ar chamam os elementais do fogo imediatamente para fazer parte daquela egrégora, e os elementais do fogo vão pegando as intenções das pessoas que estão ali naquele ambiente e criando um anel energético em torno da vela, e a partir daquele anel energético vai puxando entidades que vibram naquela frequência, e também entidades estão dispostas a se envolver com as energias e os pedidos e intenções que estão congregados ali. Então, vem entidades especializadas em resolver aquelas situações. Ok. Os elementais dos reinos vegetais fazem a mesma coisa. Através do ar, né, eles conseguem captar as intenções das pessoas ali. Aquilo é congregado em torno das flores e rosas. Aquelas intenções ficam gravitando em torno do botão da flor ou da rosa. E, consequentemente, entidades que afinizam com aquelas intenções, entidades especializadas em resolver aquelas situações, vêm em auxílio do que ali está ativado em torno daquele vegetal. Tá bom? Depois ela estimula outra vez. Você vê, quando as coisas parecem que estão piorando, lá vem mais uma coisa. Não é verdade, gente? Nunca é com preto. Vocês entenderam? A gente... E acho que nunca vai ser. Porque também se fosse tudo muito caro. A gente tá mexendo aqui, tá? Colocando aqui para dar continuidade. A gente dormia e não acordava mais, né? Olha lá, gente, as flores. A vida estimula, principalmente no nosso nível de evolução. Ela estimula. Porque senão a gente perde a noção do caminho. O caminho de cada um não é igual. Ninguém sabe no mundo para onde você vai. Nem você mesma. Nem eu. Vocês gostam de oráculos, vocês gostam de carta. Vocês entenderam. Aqui ele está começando a falar de maturidade espiritual. Quando a coisa está ruim, de repente vem uma coisa e piora o que já estava ruim. E vocês vão ver que todo o ensinamento do Kalunga, se não neste vídeo, mas em outros, em nenhum momento ele está sendo catastrófico. Ele está dizendo que enquanto a pessoa não aprender a lição, enquanto não mudar a faixa de pensamento que colocou a pessoa naquela merda, ela não vai sair da merda. Porque ela se pôs ali. E como todo mundo traz um complexo de culpa, e esse complexo de culpa aguça o juízo interno para nos punir,
o juiz interior que todo mundo traz dentro de si para a autopunição, a própria mente da pessoa se conecta inconscientemente ao inconsciente de outras pessoas sádicas, maldosas, que são trazidas e puxadas pela própria energia de quem está sofrendo para fazê-la sofrer mais. Compreendes? Vamos lá. Você vai por um caminho qualquer caminho é caminho. Começa aí. Porque minha filha, Caluca, agora ela está no caminho desviou. Mas minha filha não tem desvio. Na vida não tem desvio, tem caminho diferente. Tem desvio. Não, mas eu queria tanta felicidade dela, queria ver ela assim, queria ver ela só você queria. Mas ela também não é uma palhaça que está aqui para fazer graça para você, minha filha. Nem porque a vida dela e os compromissos que ela tem com o espírito dela é dela. É dela. Interessante isso que ele falou. É isso mesmo. Tem muita gente que procura o médium ou as entidades querendo mexer no curso da vida dos filhos. Porque fez uma escolha que não era isso que eu queria. Você tem que entender que você não tem filho ou filha. Ele está seu filho, está sua filha. É um espírito eterno, imortal e reencarnante que podia ter nascido como filho de qualquer outra pessoa, porque já foi filho de centenas de pessoas e vai ser filho de outras centenas e milhares de pessoas em outras encarnações. Vocês estão apenas na vida um dos outros como atores numa peça de teatro. Não é seu filho. Respeite o caminho do outro. Você sabe nas necessidades encarnatórias do outro, por acaso, se ele precisa ou ela precisa ou não passar por aquilo? Não, mas tem que se meter na vida do filho, tem que influenciar, tem que meter o plano espiritual na vida do filho para deixar a vida do filho do jeito que você quer. E obsessorzinho, hein? Você, papai, você, mamãe dessa pessoa. É sua. Aqui chorando comigo. Que vergonha. Ela também deve estar na dela. Agora, qualquer situação estimula, provoca, move, educa, ensina, cria o discernimento. Se você não fizer as coisas erradas, você não compreende o certo. Então a gente faz o errado é certo. Entendeu? A gente faz o errado e o errado é certo, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Se a pessoa está num determinado caminho é porque Deus permitiu, gente. Né? Bêbada, na sarjeta, né? Perdida. Ela fala que beleza. Aí ela vê aquele no hospital ali com fogo selvagem, com a lepra, com câncer, careca. Ali nossa, com aquele pesar, né? E ela fica, ai que beleza, ai como amansou. Antigamente não podia, não durmo sem meu café com leite. Entendeu? Agora tá lá, careca, acabada, né? Tomando remédio forte, né? Naquela coisa, tá ficando forte, perdeu uma série de desilusão e de repente vai vendo uma transformação na experiência. Porque a pessoa não pôde assimilar de outra maneira. Não é que a pessoa é atrasada, nem marvada, nem ruim, nem que a vida quer punir ninguém, nem nada disso, gente. Vamos tirar esses costumes velhos de pensar que a inteligência da vida é tão medíocre que fica punindo os outros. Não é isso não. É a transformação de cada um. Entendeu? É a transformação de cada um. Às vezes a pessoa está passando por uma coisa difícil pra caramba, cortando um 12, como diz o ditado, mas ela precisa passar por aquilo para se tornar uma pessoa melhor. Aí você gosta de se meter na vida do parente, do pai, do tio, da mãe, querer ajudar a pessoa a sair daquilo, ou seja, querer ajudar a pessoa a sair de algo que está fazendo bem para ela, embora pareça ser o mal. Ele quer viver. Ele força todas as maneiras. E a inteligência ajuda, tudo ajuda, mas se não experimentar, ele não consegue se materializar. Por isso que criou os corpos, as vidas, as encarnações, as dimensões complexas do mundo em que nós vivemos, para que ele possa ter a sensibilização
de se tornar realidade. Sair do latente para o existente. E esse é o caminho de todos nós, com ou sem religião, com ou sem vergonha na cara, com burrice ou com inteligência. Ninguém escapa ao imperativo da vida, da transformação. Não é opcionar. Não adianta você não querer. Mas calúnia, eu queria tanto sossego. Não vai ter. Aprenda a dançar segundo a música, menina. Não, você queria parar. Você queria ficar quieto e te parasse. Talvez a paz seja talvez os tormentos, eu acredito. Mas atormentar é tão bom. Você atormentada fica tão esperta. Quando você está calma, você fica meia boba. É bem por aí, né? Tem gente que se tiver um pinguinho de paz, não parece que as coisas não andam. Tem que estar com alguma situação para poder despertar, né? Mas isso ele está falando isso ele está falando daquela preguiça espiritual. Quando a vida percebe que um espírito é preguiçoso, não deixa aquele espírito descansar por um propósito evolutivo. Não deixa descansar no sentido assim, fica mandando muito desafio para ele quando está encarnado. Não que a gente não tenha momentos. Desencarnado também. Mas a vida quer agitação, ela quer transformação. Porque o ser quer existir.